a cultura que foi criada, contaminada pelo pecado, porque foi uma cultura moldada pela consciência humana. A consciência humana dava ao homem a capacidade de interagir com o mundo à sua volta, né? Perceber o mundo à sua volta e a si mesmo, né? Aí trouxeram de plástico para mim, né? E dava ao homem, né, de exercer a capacidade de exercer juízo de valor com relação a tudo que ele experimentasse, tudo que ele visse, né? E com tudo que ele interagisse, então, nesse mundo perceptível à sua consciência. Porém, nós vimos que existia um problema aí. O homem que era alma vivente, ou seja, capaz de interagir com o mundo físico, perceber, né, o mundo físico e interagir com os seus semelhantes, né, formando relacionamentos, né, se casando, tendo relacionamentos de amizade e isso assim por diante, perdeu, quando separou-se de Deus, a percepção divina. Tá? Perdeu a percepção divina. E foi acometido, conheceu um pecado que ele não conseguia, então, lidar com ele, controlá-lo, evitá-lo. E toda a sua cultura, tudo aquilo que ele tocava, fazia, foi contaminado pelas distorções que o pecado causou na sua maneira de ver a si mesmo, na sua maneira de ver o outro, na sua maneira de perceber as coisas e interagir com elas. O pecado, então, passou a ser como é que nós podemos chamar aqui? A matriz, né? Sabe, quando um livro é impresso, a capa de um livro é impressa, existe uma matriz lá, uma base, então, em contato com aquilo, vão sair reproduções daquela mesma figura. E sempre que bater ali, né, que já teve num offset lá, bem que agora computação gráfica, não sei o quê, né, não tem mais isso. Mas você vai perceber que caso saia qualquer coisa diferente do que está impresso, está errado. Né? Está errado, não é aquilo. Tem que ser corrigido de alguma maneira. O pecado passou a ser, então, a matriz. Cada filho que nascia que jeito? Com pecado. Cada homem que se desenvolvia e aprendia as coisas, aprendia de maneira distorcida, corrompida pelo quê? Pelo pecado. O pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? E todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos haviam sido afastados da glória de Deus e o mundo que nós conhecemos é consequência disso. Tá? Nós vamos começar daqui. Então, a era da consciência dava essa capacidade de percepção, de autopercepção, bem como do mundo que o cerca, e exercer sobre ambos juízo de valor. Né? Essa consciência nos faz alma viventes, e o problema está justamente nisso. Né? Estamos destituídos da glória de Deus. E como é que eu passo para cima aqui? Ó? Tá. Como consequência disso, o sofrimento passa a ser parte da existência humana, o trabalho se torna fatigante e estéril, né? Nós falamos bastante a respeito do livro, né, de Eclesiastes. O que Eclesiastes sempre fala? Que proveita o homem
todo o seu esforço, o seu trabalho debaixo do sol, né? Não aproveita nada, ele morre, deixa para alguém que ele não sabe se vai ser sábio, se vai valorizar, se não vai, e ele vai embora, né? E dá essa perspectiva. Já em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo conclui o seu raciocínio dizendo o contrário. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Não é vão, não é inútil. Então nós temos aí duas concepções. No Senhor não é inútil. Longe de Deus, debaixo do sol, é inútil. Tá? E nós vamos ver isso nessas duas linhagens. Nós vimos que na era da consciência, quando o homem passou então a ser governado pela sua consciência, e eu me lembrei, né, coisa que não citei aqui da outra vez, de um paralelo com o povo de Israel. Lembra em Juízes, no livro de Juízes, que fala que não havia rei em Israel, e cada um fazia o quê? De acordo com o seu desejo, sua consciência, aquilo que ele achava certo. Eles estavam sendo cada um dirigidos pela sua consciência. Então, a era da consciência não mostra uma estrutura de governo, né? Não mostra uma estrutura hierárquica ou que determinasse um governo estabelecido. As pessoas foram crescendo, foram se proliferando, crescendo em volume, mas cada um via o seu lado. Cada família, cada núcleo familiar era responsável por si, e as lutas eram frequentes, porque imagina, uma multidão de pessoas e cada um buscando o seu próprio interesse, sem regulação nenhuma, sem nada senão a vontade, o desejo de cada um de fazer o que quisesse, do jeito que achasse melhor. Tá? Essa era a comunidade ali. E a linhagem de Caim aponta logo a consequência que de uma terra, né, onde Adão e Eva tiveram filhos semelhantes a si. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, e enquanto ele era a imagem e semelhança de Deus, todos os seus filhos nasceriam de que maneira? Segundo a mesma imagem e a mesma semelhança. O homem pecou, rompeu com Deus, está sozinho agora para ir se dirigindo pela sua própria consciência, consciência essa que foi prejudicada, limitada, afetada de todas as formas pelo pecado que ele abraçou. Tá? Então todos os seus filhos vão nascer de que maneira? Iguais ao pai. Não tem coisa mais frustrante do que ter que corrigir o nosso filho e perceber que ele está expressando uma característica, um pecado nosso. Você é teimoso, menino! Você fala, nossa, eu sou teimoso também. Não sou, que menino, que gênio que ele tem. E ele dá acesso de ira e você fica irado com ele. Aí você fala, nossa, eu estou irado também. Quem é pai já passou por isso. É humilhante, a palavra é essa. É humilhante. E só resta para a gente permitir que Deus nos corrija na medida em que nós cumprimos o nosso papel e corrigimos o nosso filho. Mas permitir que Deus nos corrija também. Já contei aqui uma experiência com o Davi uma vez, pedi para ele me ajudar a levar eu nem lembro mais o que era, se era uma grade de cama, um negócio. A questão não era tão pesado. Era em um só, era difícil manusear e levar.
entrar com ele dentro de casa, era grande. Eu falei, Davi, vem cá, me ajuda. E ele veio, né? E com aquela vontade que todo filho adolescente tem de ajudar o pai, né? Não sei o quê, eu não aguento, e ai, tá muito pesado, não sei o quê. E eu parei para ele, falei, Davi, eu sou seu pai, você acha que eu ia te chamar para pegar um peso que eu sei que você não pode? Sou seu pai, eu sei que você pode aguentar, rapaz, junta aí. Mas naquele mesmo momento, enquanto eu falava para ele, eu não sei se era a minha própria voz ou se era a voz de Deus, mas eu ouvi uma voz me recriminando. Eu gelei naquele momento. Ali, parece que eu levei um choque mesmo. Eu arrepiei, a minha mão, o braço ficou... Eu falei, eu entendi, senhor, entendi. Porque eu estava lidando com uma situação, onde eu estava reclamando muito nas minhas orações e estava vivendo um momento complicado, né? É demais para mim, é tudo eu, e por que tem que sobrar sempre para mim, e eu, tá entendendo? Então, enquanto eu corrigi o meu filho, Deus me corrigiu, mas foi isso, numa sequência, numa sintonia, né? Que assim marcou a minha vida até hoje, né? E graças a Deus me livrou de reclamar de muita coisa em várias outras situações. Porque é assim, nossos filhos são semelhantes a nós. Nas virtudes, graças a Deus, em muitos casos, e no pecado, e na predisposição a reclamar, nos acessos de ira, em tudo aquilo que nós manifestamos, e que não percebemos que eles estão aprendendo conosco naquilo tudo. A maneira de tratar a sua esposa, a maneira de tratar o seu marido, a maneira de se postar na igreja, enfim, nos relacionamentos, ele está aprendendo, eles estão aprendendo, e eles estão moldando, né, dentro da cultura onde eles estão inseridos, a sua própria maneira de agir e reagir à vida que os cerca, tá? Isso aconteceu com os filhos de Adão, tá? E uma vez que estavam longe de Deus, aprendendo agora dos seus pares, começaram a desenvolver a mesma maneira de pensar, de raciocinar dos seus pares ali, né? E então, a linhagem de Caim, ela se destaca. Sim. Você está afirmando que, após o pecado, o homem ele não é considerado mais imagem e semelhança de Deus? Não. Não. O que eu estou afirmando é que essa imagem e essa semelhança foi seriamente danificada pelo pecado, tá? Ela foi corrompida num nível absurdo. E, assim, o homem que, então, era influenciado diretamente por um Deus que, na virada do dia, lhe aconselhava, lhe dirigia, trabalhava na sua consciência, deixou de exercer esse papel. E aí ele, então, caminhou sozinho. Mas não só caminhou sozinho. Se ele caminhasse sozinho, sem o domínio do pecado sobre ele, até que ele se daria bem, vamos dizer assim. Bem melhor do que o que nós conhecemos hoje, pelo menos. Mas o pecado passou a moldar a maneira dele enxergar as coisas, dele ver tudo, e de manusear com tudo, e tudo agora tem o DNA do pecado nele. Mas se eu afirmasse que para o homem, que o homem perdeu, não tem nada ali, eu estaria afirmando que a graça de Deus deixou de ter efeito no homem. E isso não é verdade.
que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que nós temos a linhagem de Sete. Eles não eram homens perfeitos. Olha, esses aqui não, esses aqui são perfeitos. Não, tinham os mesmos pecados, tinham os mesmos problemas com os quais lidar, e nós vamos ver isso, né? Porém, eles enxergaram o caminho da graça, que Deus havia estabelecido através do sacrifício, né? E pela fé eles creram, e pela fé decidiram viver, né? Sabendo que um dia Deus julgaria o pecado, Deus providenciaria, como fez em Cristo Jesus na cruz central do Calvário, né? Satisfaria a justiça. Eles então entenderam o que vislumbraram, mesmo no seu pecado, conseguiram vislumbrar pela fé do propósito de Deus, de fazer convergir em Cristo Jesus, de fazer cumprir, não por meio de Adão, mas por meio do segundo Adão, Cristo Jesus, toda a sua vontade. Tá? Isso posto, vamos olhar a linhagem de Caim. Caim foi homicida desde o princípio, né? Ele teve um filho chamado Enoque, e ele edificou uma cidade e pôs o nome do seu filho naquela cidade. Tá? Nós estamos bem acostumados com isso. Pessoas importantes que querem perpetrar o seu nome na sociedade, e ali a sua família é nome de rua, é nome de cidades e coisas importantes, né? Isso aí já está aí no início de tudo. Lameque, né? Foi o primeiro polígamo, pelo menos descrito lá. Ele rompeu com o modelo de Deus para a família. Deus estabeleceu que um homem se juntasse à sua mulher, fossem ambos uma só carne, vivessem juntos e cumprissem juntos o seu propósito. Lameque disse, não, eu tenho quantas mulheres eu quiser e eu faço da minha vida o que eu quiser, e eu não estou preso a isso, não. E ele se apresenta com 2 mulheres, e depois nós vemos homens tendo até muito mais mulheres do que isso. Salomão teve quantas? Quantas Salomão teve? 700 mulheres e 300 concubinas, que dentro do pacto social deles ali, né, eram amantes oficiais. Ele teve umas 1000, tá? De onde veio essa ideia? Lameque foi o primeiro playboy, tá? A ideia do playboy, de homem cercado de mulheres. A mulher que deveria ter toda a sua dignidade como ser humano, igual ao homem em todos os aspectos, no que diz respeito ao propósito de Deus, ao plano de Deus, à apreciação de Deus. Você vê que condição que ela está na sociedade agora? Isso é consequência do quê? Do pecado de Eva. Deus falou para Eva, olha, você viu o que você fez? Era para ela dominar junto com o seu marido, ambos dominarem, sujeitarem a terra juntos. O projeto de Deus, né, para o homem é que homem e mulher governassem juntos. Ele olha para Eva e diz, agora não vai mais ser assim. O seu desejo vai ser para o seu marido e ele vai governar sobre você. Ele vai governar sobre você. E aquele governo ali não é nem de longe um governo abençoador, de um homem que entende o seu papel e serve e protege a sua esposa de maneira carinhosa, gentil, o tempo todo. Não, é um governo imposto, um domínio, né, estabelecido por meio da força, do poder. E a mulher, então, passou a ser, por conta dessa cultura pecaminosa que dominou os homens, passou a ser
o que historicamente ela foi, e ela é ainda hoje. No Oriente, essa mulher coberta que só mostra o olho, né, com burcas e coisas lá em cima, e que não sai de casa, e que não tem voz, e que não... enfim, significa absolutamente nada, nem existe direito dentro da comunidade onde ela está inserida. Para um outro extremo, aqui no Ocidente, onde ela é usada como um pedaço de carne, um objeto de prazer de homens que têm dinheiro para pagar, em OnlyFans, nas esquinas das grandes capitais, se prostituindo, né? Até uma geração atrás, nas capas de revista, como um brinquedo do homem, mas que não é levada a sério, né? Como um ser humano, porque em Cristo pagou um alto preço na cruz central do Calvário. É usada e jogada fora, né? Substituída por outra, né? Que tem uma cor de olho diferente, ou qualquer coisa que ela não tenha, ou simplesmente porque já enjoaram dela e ponto final. Essa tragédia que nós vivemos ainda hoje é resultado direto, é consequência direta dessa mentalidade formada, tá, no pecado. Nessa consciência capaz de perceber o mundo, capaz de perceber um ao outro, mas incapaz de interagir na esfera espiritual. Eu não diria incapaz no sentido de impossível, mas de perdeu a conexão espiritual, né? E não tem mais a iluminação frequente, diária, do Deus vivo e verdadeiro. O mundo rompeu com Deus e vive alheio a tudo aquilo que Deus é, né? Paulo fala bem isso. São ignorantes com respeito a Deus, né? Não conhecem a Deus e qual é o seu propósito. Falamos um pouco disso ontem à noite. Vivemos buscando o que é nosso e achamos que a vida consiste em realizar os nossos planos. Por quê? Porque desconhecemos o plano de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos. E nós abandonamos isso, estamos focados nos nossos caminhos, buscando os nossos pensamentos, andando de acordo com a vaidade dos nossos pensamentos, daquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos, sofrendo as consequências, que é sempre frustração atrás de frustração, mas não desistimos desse caminho, obstinados que estamos, de que as coisas sejam feitas do nosso jeito, para nós, no nosso tempo. Foi isso que foi construído quando o homem comeu daquele fruto. Ele rompeu com Deus ali e passou a ficar por conta, a andar por si. E aí foi presa fácil do maligno, né, que através do pecado achou ocasião para ser o grande orquestrador da sociedade que nós vamos ver foi construída, né, depois do dilúvio, tá? Mas que na cultura já se manifesta de acordo com a perversão dos homens. A linhagem de Caim, que foi a mais famosa e se destacou então, ela mostra esses homens. Lameque, então, já mostra a poligamia e a violência como sendo, né, a sua marca registrada. Jabal foca a vida no trabalho e no acúmulo de riquezas. Por que ele habitava em tendas? Porque ele era criador de gado.
E isso era uma vida nômade. Ele tinha que acompanhar o gado, onde tinha pastagem para o gado. E ele se adaptou à vida que ele ia viver. Entendeu? O que determinava onde ele ia morar, com quem ele ia se conviver, e quais seriam os amigos dele, quanto tempo ele passaria longe da sua família. O que determinava tudo isso? O trabalho dele. Eu vi uma entrevista de um dos empresários mais sérios. Eu, assim, como empresário, eu admirava muito Antônio Hermílio de Moraes. Ele era um nacionalista, acreditava na produção nacional, no desenvolvimento do Brasil como um grande polo industrial, né? Ele tinha outros aspectos além da simples ganância, de querer ficar rico. Mas esse Antônio Hermílio de Moraes, numa entrevista na Veja, né, na época, a revista mais top do que dizia respeito à política e finanças e tal, ele disse que trabalhava uma média de 16 horas por dia. E que ele tinha uma cama, um quarto lá, adaptado no fundo do seu escritório, porque muitas vezes não compensava ir para casa. Então ele dormia ali. E quando o seu primeiro funcionário chegava, ele sempre já estava ali. A vida dele foi direcionada para o trabalho e adaptada para o trabalho. Pensa enquanto isso não tirou ele da sua família. Pensa enquanto isso não prejudicou tantos outros aspectos da sua vida. Mas ele focou naquele aspecto, porque ele acreditava naquilo. Ele tinha um sonho, um propósito com aquilo. Né? Onde isso começou? Jabal. Né? Ele adaptou toda a sua vida para o seu negócio e acreditou no seu negócio. E nós temos aí o começo do que nós hoje vemos das grandes indústrias, dos grandes conglomerados de homens que construíram fortunas imensas. Mas muitas vezes, na vida pessoal, nas suas famílias, né, os seus filhos nem os conhecem direito e não nutrem por ele nenhum tipo de afeição pessoal. Né? Hoje, na Europa, há muitos filhos que passam o ano longe do pai e só os veem nas férias, porque eles foram colocados em escolas para serem formados, para assumir os negócios do pai. É só isso que importa para eles. Então eles não têm nenhum interesse no seu pai, a não ser que seu pai morra logo para eles assumirem os negócios, porque eles foram preparados para aquilo, para assumir as empresas. Isso começou aqui. Né? Jubal já era um outro lado. Ele apresenta um aspecto da vida que os filósofos chamam de hedonismo. Ele não queria se matar trabalhando, ele queria viver a vida para o trabalho. Ele desenvolveu a cultura da diversão, do prazer. Ele foi o pai ele criou, talvez, né, os instrumentos. Né? Aliás, a Bíblia afirma que ele criou os instrumentos, os primeiros instrumentos musicais. Né? E toda a cultura é encharcada disso. Né? Os shows lotam com crise, sem crise, né? Os shows agropecuários, os shows, as boates, os bares com música ao vivo, estão sempre lotados, atraindo pessoas, né? Que querem relaxar, aproveitar a vida, ou esquecer um pouco das dificuldades, dos problemas. Vamos sair, vamos arejar. Né? E esse homem criou essa proposta de vida. Né? Entretenimento era o seu projeto. Entretenimento significa distração.
Distração significa o quê? Desviar o foco. E nós temos sempre que perguntar, estamos desviando o nosso foco do quê? De quem? Muitas vezes o mundo, a mídia e todo o entretenimento proposto para nós tem o objetivo de nos desviar o nosso foco daquilo que realmente interessa. Daquilo que nós deveríamos estar lidando com mais seriedade. O Senhor Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Ok? Nós vivemos assim. Quanto você gasta com streamings para sua diversão? Quanto você investe na obra missionária? Quanto você gasta para uma entrada de um jogo de futebol, aí, mais ou menos o quê? Corinthians e Palmeiras, por exemplo, vamos pôr um clássico. Uns R$500, acho que. Hã? Não, você não gasta. Tem um bando de louco que gasta. Entendeu? Quanto? Vamos pôr R$500 aí, vai. Tá, vamos pensar logo numa cadeira VIP aí e tal, R$500. O mundo está disposto a pagar pelo entretenimento, por aquilo que vai trazer prazer imediato para a sua alma. E isso não é de agora. Isso começou ali. Tubal-Caim fala que esse foi o primeiro homem a manusear os metais, trabalhar com ferro, com o bronze. E boa parte, ou quase a maioria dos comentaristas que falam a respeito, dizem que esse foi o início da indústria bélica, tá? Porque ele usava, manuseava esses metais para fazer armas. Agora, Adão foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Isso é falado em Hebreus 1:3. Quem achar, lê para mim, fazendo um favor. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E Colossenses 1:15. Pode ler para mim também. Enquanto eu bebo uma água aqui. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade dos alturas. Cristo é o resplendor da glória. Ok? E lembre que nós estamos destituídos da glória de Deus. Agora lê para mim Colossenses 1:15, que fala a respeito de Cristo aí. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Isso é afirmado a respeito de quem? De Cristo. Cristo Jesus. E a Bíblia afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. João apresenta Cristo como Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Criou todas as coisas, formou todas as coisas, nesse mesmo contexto que nós estamos falando aqui. Então, Adão foi criado na perfeição, excelência física, mental, moral, em todos os aspectos. A imagem e semelhança de Deus. Ele não era Deus. Adão, esse homem, não era Deus. Isso ficou claro, porque ele caiu. Tá?
ele foi criado com livre-arbítrio, capacidade de escolher, através de um perfeito juízo moral, inteligência, condição cognitiva ilimitada, capacidade de aprender ilimitadamente. O homem foi criado assim. A criatividade, capacidade de imitar o ato criativo de Deus, de transformar o mundo ao seu redor, de pegar uma coisa e transformar em outra coisa e mudar o mundo à sua volta. A história do homem é marcada, né, pelo avanço do conhecimento, né, do que o homem pôde produzir para, enfim, melhorar a vida, estender na área da saúde, em todas as áreas, né, facilitar a vida do homem. Só que toda a facilidade que o homem cria é seguida por desdobramentos que dificultam ainda mais a vida. O homem cria um veneno, acaba com um parasita de uma planta, e aí a planta fica mais saudável, ele vende ela mais caro, e logo ele descobre que aquele veneno não prejudicou só o parasita que ele queria, matou mais um tanto de outras coisas lá, e aí começam muitas vezes, né, problemas piores do que o que ele resolveu. Tudo isso por conta do pecado e de uma inteligência que é limitada, né, pelo egoísmo, pelo imediatismo. Na maioria das vezes, o homem não pensa nas consequências a longo prazo daquilo que ele vai fazer. Ele pensa no quanto dinheiro ele vai ganhar o mês que vem, e por aí vai. Então, nós vemos um pecado que contaminou tudo e que é responsável pela sociedade que nós temos hoje. Mas, quando Adão foi criado antes do pecado, a sua capacidade criativa era infinitamente superior, né? A capacidade da percepção divina, bem como de si mesmo, do mundo que o cerca, visível e invisível, exercendo, sobretudo, perfeito juízo de valor, né, sobre tudo que ele conhece, né? Essa consciência perfeita nos torna em Cristo, onde nós fomos criados, né, sem o pecado, numa realidade sem o pecado, nos torna em Cristo, mais do que alma vivente, nos torna, faz de nós espírito vivificante. Espírito vivificante. Porque o Deus que opera em nós, consequentemente opera através de nós. E a Bíblia fala a nosso respeito que em Cristo agora, nova criatura, vivendo em novidade de vida, nós não só possuímos salvação e vida eterna, nós não só temos o Espírito Santo de Deus, Deus mesmo habitando dentro de nós, mas agora nós somos responsáveis e temos o privilégio de levar o Evangelho a outras pessoas. E a alegria de ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus que opera em nós e através de nós. Nenhum crente é chamado para convencer ninguém a respeito da sua conversão. Nós somos chamados para abrir a nossa boca e falar do Evangelho. Quem nos convencerá? Quem? O Espírito Santo de Deus. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que olha que coisa maravilhosa. O Espírito, esse Espírito, ele opera em nós. E ele opera através de nós.
E é por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ela pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Então, qual foi o meio que Deus escolheu para que o evangelho continuasse transformando vidas, convertendo pessoas? Pessoas que estão obstinadas, como nós estávamos, a viver a vida do seu jeito e fazer da sua maneira, e martelando todo dia, forçando a sua vontade sobre os outros todos os dias. Filho forçando a sua vontade sobre o pai, desde pequenininho, eu quero, ai, faz um escândalo, e o pai constrangido, tá bom, vai, toma, leva. E ele faz isso depois com a sua esposa, com o seu marido. Ele faz isso ao longo da vida toda, forçando a sua vontade, forçando a vida para acontecer do seu jeito, no seu tempo. E o Espírito Santo de Deus usa aqueles cujo coração foi transformado, cuja mente foi aberta. Ele os usa como instrumentos para conversão desses. E quando no poder do Espírito Santo de Deus você vence, a sua timidez e o pecado e a preocupação com a sua própria glória, eu vou falar, e ele vai ignorar, e esse daí não vai querer saber, vai me humilhar. E aí você não fala, e aí a pessoa não se converte. Pelo menos ali, naquele momento, onde Deus lhe deu a oportunidade de fazê-lo. Na graça de Deus, Ele o fará, Ele trará, mas você perderá o privilégio de ser usado por Deus para fazer parte daquela obra que Ele quer fazer naquela vida. E nós temos que nos lembrar que em Cristo somos Espírito vivificante. O Espírito Santo de Deus, que vivifica o nosso espírito e faz com que nós tenhamos comunhão com Deus, quer fazer isso não só em nós, Ele quer fazer também através de nós, na vida de muitos outros. E nós temos que entender isso e dessa maneira agir assim. Feito isso, nós vemos o quê? A linhagem. Ixi, agora eu subi lá e não sei descer mais o negócio. Eu subi demais. Como é que eu desço aqui agora? Não vem, não vem. Eu estou apertando e não está descendo. Aí, desceu. Nós vemos a linhagem de Sete. Que nós vamos concluir o nosso pensamento aqui, tá? Antes de entrarmos na semana que vem, falando propriamente do governo humano. É necessário que nós demos uma ênfase aqui, né? A linhagem de Sete se apresenta, então, por meio do filho de Adão, que na diretriz bíblica, né? No relato bíblico, substituiu Abel. Tá? Olha como Deus foi gracioso com Adão. Ele poderia bem ter estabelecido essa linhagem de Adão. Caim matou e fez e não sei o quê, e apresentado através de Caim, tá? a linhagem de Adão. Não estaria correto? Caim não era o filho primogênito? Primeiro filho de Adão, não herdou, né, as consequências do pecado que brotou no coração do seu pai. Deus poderia ter apresentado, essa é a linhagem de Adão, olha o que Adão fez, por causa de Adão, olha só, ele Caim matou e fez, e outro pegou 2 mulheres e não sei o quê, né? Mas olha como Deus é gracioso com Adão.
Abra a Bíblia aqui. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo... antes disso. Esse aí é o nosso trecho da semana que vem. Na linhagem de Sete, capítulo 5. Capítulo 5, e vamos ler do versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ele não está falando aqui de Caim. Ele chama a linhagem de Adão por meio de Sete. E isso mostra para mim que Adão de fato se arrependeu. Que Adão de fato buscou a redenção apresentada por Deus quando matou aquele animal. Ele passou isso para sua família. Ele instituiu para os seus filhos a apresentação do caminho de volta, estabelecido por aquele cordeiro que fora morto. Logo numa primeira tentativa, o inimigo tentou fazer com que a promessa de Deus caísse por terra. Caim era do maligno, matou o seu irmão, como João afirma que ele o fez. Mas Deus suscita uma linhagem nova. E ele apresenta essa linhagem de Adão como a linhagem pela qual Deus cumpriria a promessa que fez a Adão de um redentor. Deus insiste na sua redenção, Deus insiste em apresentar ao homem a graça, que era maior do pecado, que era maior do que o pecado, porquanto existia já antes dele, na manifestação do seu Filho Jesus Cristo. Então, Sete teve um filho, é apresentado para ser o pai da semente, pela qual Deus cumpriria a promessa. Ele tem um filho chamado Enos, e Enos dá início ao culto regular, para Deus. Ele fala, daí começou-se a adorar o nome de Deus. Ele não criou uma religião. Esse aqui foi o primeiro que criou a primeira religião. Eu já ouvi isso. Ele não criou uma religião. Ele chamou a atenção da sua geração para o fato de que Deus havia prometido um redentor. E Deus marcou isso na história dele, na vida dele. Ele cumpriu, dentro da sua geração, o propósito da sua vida. Que era fazer exatamente o que ele fez. Cainã, um outro homem que é apresentado aqui, não se fala muita coisa sobre ele, só o tempo que ele viveu. Mas ele perpetuou a semente, porque teve um filho e passou a mesma ideia e a mesma visão para o seu filho. Malael também, a mesma coisa. Jared, a mesma coisa. E Enoque é registrado a seu respeito que ele andou com Deus e ele se tornou um protótipo, um modelo de uma mensagem poderosa do que Deus faria. Muito, mas muito tempo depois
com uma geração de homens e mulheres que creram no seu nome. Tá? Nós passamos aqui meses falando a respeito da redenção, da redenção de Deus que se manifestará por meio da subida da igreja. Subida da igreja que nós cremos se dará antes que Deus derrame a sua ira sobre os homens, antes que Deus derrame a sua ira sobre a nação judaica que o rejeitou e os gentios que abusaram da sua graça e cuspiram na sua proposta de paz. A igreja do Senhor será arrebatada antes da conversão, antes da tribulação, antes que venha o sofrimento. Nós cremos nisso e passamos meses apresentando provas incontestáveis na palavra de Deus com respeito à nossa fé. Enoque fala-nos tipificamente a respeito disso. Ele é um tipo desses crentes que serão arrebatados antes que a humanidade como um todo sofra as consequências justas da afronta, da arrogante com qual trataram o seu Criador. Nós vivemos para esse dia. Nós não aguardamos um evento, nós esperamos uma pessoa que prometeu que voltaria e nos levaria para si. Levaria para si todos aqueles que decidiram andar com ele, caminhar com ele, por meio da fé na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Logo depois de Enoque, nós temos Metusalém, Foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Viveu 969 anos. E Metusalém, Metusalém gerou a Lameque. Lameque foi o pai de Noé. O pai de Noé. E Noé foi simplesmente aquele que gerou os filhos que perpetuaram a raça humana. Agora, se você olhar nessa descendência, você vai perceber o seguinte: quem criou o que aí foi responsável por grandes avanços tecnológicos? Tem? Não tem. Que criou, sei lá, coisa que até hoje está em voga aí, que a gente conhece. Não tem. Vários homens ali, eu coloquei, perpetuaram a semente da promessa. Sua vida pode ser resumida nisso. O que nos fala isso? Que a nossa cosmovisão define o nosso estilo de vida. Um viveu para ser um grande empresário e tem lá marcado nos anais da história as suas contribuições para essa terra. Mas quantos homens viveram no anonimato? Ninguém, além de uns poucos ali, da sua igreja local ou da sua família, sabe da importância que eles tiveram. Mas foram homens que abençoaram o mundo. Homens a respeito dos quais a palavra de Deus poderia dizer: a terra não era digna deles. Mas a vida cristã, a vida da fé, ela é vivida exatamente assim. Porque convém que ele cresça e que nós diminuamos. Cada um daqueles homens da linhagem de Caim queria fazer um nome para si. Eu sou um nome de cidade,
Eu sou o pai disso daqui, o pai daquilo ali. E eles viviam para isso. Esses homens viveram e passaram de geração em geração. A proposta de Deus para que o homem pudesse retornar para o seu verdadeiro lar. Esses homens viveram com a consciência de que estavam aqui, mas que não pertenciam a esse mundo, que não eram daqui, que Deus tinha preparado para eles lugar melhor. Aqui, não fizeram muita coisa. Seus filhos não foram lá grandes expressões na sua sociedade. Mas toda aquela turma, daqueles homens importantes, com tudo que eles fizeram, quando nós olhamos, todos eles morreram no dilúvio. Qual foi a geração, qual foi a linhagem que entrou na arca e foi salvo por Deus para representar a salvação do mundo inteiro? A linhagem sem graça. A linhagem dos homens insignificantes. A linhagem daqueles que eram pequenos aos olhos da sociedade. Daqueles que foram até desprezados. Eles entraram por meio de Noé, construíram uma arca, que, em obediência à vontade de Deus, entraram ali e foram o veículo pelo qual Deus continuou insistindo com os homens no caminho de redenção proposto em Cristo Jesus, que veio e cumpriu a promessa do Pai para toda a humanidade. A igreja vai do mesmo jeito, desprezada, pequena, sem força aos olhos do mundo. Mas qual vai ser a igreja? Quem vão ser as pessoas que vão ser recebidas por Cristo nos céus? Vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo do seu Senhor. Quem vai ser? Aqueles cujos nomes brilharam nos letreiros mais importantes dessa terra aqui? Não. Aqueles que renunciaram toda a glória aqui, e todo o reconhecimento aqui, e tudo que o mundo tem a oferecer para abraçar a Cristo. Quando a igreja no começo era contestada, eles perguntavam, os judaizantes falavam, nós temos Abraão, nós temos figuras importantes, né? Nós temos o templo, nós temos a lei, o que vocês têm? E qual era a resposta dos irmãos? Nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. E Paulo diz, eu considerei tudo isso que os judeus se orgulhavam, tudo isso que a cultura deles, considerei tudo isso como lixo, como refúgio, por causa do conhecimento de Cristo, para ser achado nele, Cristo Jesus. Que essa seja a postura da igreja. Que nós não nos deixemos, como infelizmente até mesmo a linhagem de Sete se deixou seduzir pelo estilo de vida do mundo, pelo prazer do mundo, pelo glamour do mundo, pela glória do mundo, porque é uma glória falsa. É ouro de tolo. Na febre do ouro, nos Estados Unidos, teve uma região que descobriu aparentemente uma jazida muito grande de ouro e começaram a ir muitas pessoas para lá
e começaram a angariar e juntar quilos e mais quilos de ouro, até que um perito chegou lá para avaliar e descobriu-se que era um metal que parecia ouro, mas que não tinha valor algum. E esse foi batizado de ouro de tolos. Pessoas venderam tudo, deram a vida, perderam casas para poder garimpar aquele ouro e conseguir. E eles se achavam muito ricos e olhavam para o volume que tinha: estou rico, eu estou rico. E uma avaliação bem feita constatou: vocês não têm nada. Assim será com o mundo. Assim será com a igreja que, rejeitando os caminhos do Senhor, vai se organizar, e a igreja de Laodiceia vai dizer de si mesma: eu estou rica, eu estou abastado, eu tenho reconhecimento político, eu tenho glórias, eu tenho importância. E o Senhor Jesus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu estou para fora, batendo, para vocês me deixarem entrar. Não tinham nada. Não tinham nada. Que nós entendamos isso e vivamos dessa maneira, para a honra e glória do nosso Deus. E como igreja, insistamos naquilo que pertence a Deus e busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, sabendo que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra e pelo tempo que o Senhor nos proporciona aqui. Abençoe-nos como igreja, Senhor, para que a sua palavra seja sempre pregada com fidelidade, para que não nos deixemos seduzir pelas propostas do mundo, Senhor Deus, quer sejam políticas, religiosas ou de qualquer feito, mas que, Senhor, busquemos sempre o Senhor, e que não haja nenhum outro nome entre nós que seja mais falado, celebrado, ou em quem repousemos qualquer resquício de esperança, além do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós pedimos isso agradecidos por tudo que temos recebido do Senhor, e que tudo resulte mesmo na honra e na glória do Senhor, porque essa é a proposta de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Amém.